Olá, meus amigos, meus irmãos. Vamos examinar as Escrituras. Hoje nós vamos falar de um tema proposto por um irmão nosso, o irmão Samuel. E nós nos conhecemos aqui, aqui no YouTube, e depois nós trocamos o Zap e nós estamos sempre em contato. E falamos muito das coisas de Deus e ele deu essa sugestão, mandando uns vídeos e tal, e falando para mim, deu essa sugestão para falar se o crente perde a sua salvação. Muito bem. Tem textos bíblicos, já fiz um vídeo dizendo, que são aparentemente contraditórios, né? E esse texto que eu vou ler aqui, ele aparentemente contradiz outros textos que diz que nós somos predestinados para a salvação e que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. Mas foi escrito esse texto aqui, o qual dá uma ideia que nós podemos perder a nossa salvação. Então, a própria Escritura, ela mesmo se interpreta, ela mesmo joga luz nela. E aí o nosso irmão falou assim, e também, como que eu vou poder saber se uma pessoa é de Deus ou não, sem julgá-la, né? Porque nós podemos fazer julgamento sem conhecer. Então nós vamos também para a palavra de Deus. Então nós vamos fazer a leitura e aí nós vamos passear pela palavra para descobrirmos por que esse texto de Hebreus, capítulo 6, versículo 4 em diante, foi escrito, né? Então vamos para a palavra. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro. Então aqui está falando que tem um tipo de pessoas, até aqui tudo bem, nós fomos iluminados e nós também participamos do dom celestial e nós também nos tornamos participantes do Espírito Santo, né? E também provamos a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro. Agora o 6 já abre um leque, já vai ter uma outra direção. E recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem, ao vitupério. Então aqui está falando de um crente que cai, Ele recebeu a luz da palavra, se tornou participante do dom espiritual, do Espírito Santo, e recebeu os dons celestiais. Como é que nós vamos entender isso, né? Muito bem. Para nós entendermos isso, nós temos que ir para lá para o livro de Mateus. Livro de Mateus, capítulo 7, versículo 22. Para nós jogarmos luz aqui, para nós entendermos aqui o que é essa participação nesse dom espiritual. 7:22. Vamos lá. Está aqui. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, esse texto aqui já está falando de um tipo de pessoas que tiveram o dom de curar, o dom de sinais, operar maravilhas, mas o nosso mestre falou, não vos conheço, né? Não vos conheço. Esse aqui são pessoas que estavam no reino, né? E no livro de Mateus, capítulo 22, e o versículo 11 e 12. Aqui são parábolas de Jesus Cristo, o qual ele compara como que é o reino de Deus. Aí nós vamos começar a entender, agora eu estou entendendo o reino de Deus, porque nós achamos que o reino de Deus, nesse momento, ele só é constituído por pessoas salvas, né? É assim que nós pensamos, mas as parábolas dizem que não é bem assim. Por que não é bem assim?
Nós vamos ler agora e você vai entender. O reino, nesse momento, que as pessoas estão participando, tem pessoas salvas e pessoas não salvas. Então vamos começar aqui pelo versículo 9, do capítulo 22. E depois as saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos saindo pelos caminhos ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. Está vendo aqui que o reino, lá no reino, Jesus falando que o reino de Deus estava cheio de convidados, tinha pessoas boas e pessoas más. Então no reino de Deus também tem pessoas boas e pessoas más. Então nós já estamos começando a jogar luz sobre isso, né? Sobre aquele texto. Por isso que aquele texto fala deles que recaíram, porque eles foram iluminados, da mesma forma daqueles que têm o seu nome escrito desde a fundação do mundo. E temos também a parábola das 10 virgens, que está aqui no versículo 25, 6 e 7. Está falando que essas 10 virgens, todas elas eram do mesmo esposo, do mesmo noivo, mas 5 não eram salvas. Também estava ali no convívio do esposo, do noivo, recebendo todas as instruções, mas não eram salvas. Então, meus amigos, meus irmãos, aquele texto de Hebreus foi escrito exatamente para esse tipo de pessoas que participaram, mas de fato nunca tiveram o seu nome escrito no livro da vida. Porque o verdadeiro crente, o verdadeiro cristão, ele não perde a sua salvação. Porque aqui em Apocalipse 17, 8 fala que nós temos o nosso nome que foi escrito antes da fundação do mundo. Mas esses que se tornaram participantes já não tinham o seu nome escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. Eles foram atraídos. Como diz aqui em Mateus 13, 47, outra comparação, é comparada a uma rede que é lançada ao mar. A rede é a palavra, chama, as pessoas vêm. Tanto os maus, peixes ruins e peixes bons. Então, dentro desses peixes, muitos deles vão recair. Ou vai recair lá no final, ou vai recair durante a caminhada. Outro exemplo é a parábola do semeador. Os tipos de terreno que caiu a palavra. Alguns vão abandonar no meio do caminho. E esses não voltam mais. Então, aquele crente que não tem o nome escrito no livro da vida, ele vai incorrer naquele texto de Hebreus. Mas o que tem já não vai incorrer no livro de Hebreus. Mas aí, como é que eu vou descobrir? Eu vou descobrir o verdadeiro, né? O verdadeiro, como é que eu vou descobrir? Está aqui em Mateus 7, 20. Pelos seus frutos os conhecereis. Então, vocês notaram que quando eu li lá em Hebreus, não falou do fruto, falou dos dons. Mas aqui fala dos frutos. Os frutos nós vamos conhecer realmente aquele que não perde a sua salvação. É aquele que produz fruto. Mas aquele que só tem os dons, esse perde a sua salvação. Por quê? Ele só tem os dons, ele não produz fruto. Como Jesus diz sobre a parábola também da videira, né? Adubou, cuidou, teve os cuidados da palavra, teve tudo, mas ele nunca produz fruto. O adubo é a palavra, mas aquela árvore não produz fruto. Essa árvore vai incorrer naquele texto de Hebreus. Hebreus. Então fica aqui a nossa reflexão. Pelos seus frutos. Só que nós devemos conhecer os frutos. Quais são os frutos? Está lá em Gálatas e em outros textos. Temperança, domínio próprio, mansidão, amor, longanimidade, perseverança, paciência, que é uma, né? Tudo isso são frutos. E esses que não têm o fruto, mas têm os dons,
Se você dá uma mexidinha neles, eles vão mostrar quem eles são de fato. Eles não vão ter domínio próprio, eles não vão ter paciência, eles vão ser briguentos, eles vão retrucar, eles vão ser lobos. Então, meus amigos, meus irmãos, nós aprendemos aqui que o reino de Deus, nós achamos que todo mundo que entra no reino de Deus é bonzinho. Não. Aprendemos através do nosso Mestre Senhor Jesus, através das parábolas, que ele comparou, não, o reino de Deus também entra pessoas ruins. Mas a questão é a salvação. Porque o reino de Deus, a palavra de Deus fala que está no meio de nós. E as pessoas estão se participando, né? Participando da palavra, recebendo a palavra. Mas eles nunca tiveram o seu nome escrito no livro da vida. Por isso que a palavra de Deus fala, eu conheço aqueles que são meus. Então o texto de Hebreus fala para o crente, entre aspas, que participa do reino, está no reino de Deus. Aparentemente ali tudo olhando, nós olhando para ele, parece que é um verdadeiro servo de Deus. Mas se nós tivermos um olhar espiritual, vamos ver se encontramos fruto nele. Se não tiver fruto, esse é falso. E aquele que se diz só Senhor, Senhor, por exemplo, às vezes ele está dentro de uma denominação. Ele canta a hora, fala em língua, um monte de coisa. Aí por qualquer coisa, vamos dizer assim, ele sai. Ele sai e abandona completamente. Ele não ora mais, ele não lê mais a Bíblia, esse não volta mais. E enquanto que tem outro que tem o nome escrito no livro da vida, foi o meu caso, né? O nome escrito no livro da vida, eu saí do sistema religioso e continuei até melhor a minha comunhão com Deus. Leio minha Bíblia, oro, quando dá eu me comunico com os nossos irmãos, converso com eles, tenho comunhão e todos os dias eu tenho comunhão com Deus. Leio a palavra todos os dias. Não abandonei. Enquanto que esses que falavam, Senhor, Senhor, estavam subindo um monte, descendo um monte, abandonaram, caíram novamente no pecado. Então fica aqui a reflexão. Espero que você tenha entendido que o reino de Deus também tem os bons e os maus. E só vai ser tirado a dúvida no dia do juízo final. Mas você, aqui no dia a dia, você pode conhecer olhando para os frutos. Olha para a vida daquela pessoa. Ele tem fruto? Produz fruto? Para isso você tem que conhecer os frutos. Que Deus possa nos guardar em nome de Jesus. Amém.